aí, povo, cá estou eu aqui para falar novamente da G5, só que dessa vez eu vou compará-la com Wildmans, o show também para crianças, lançado em 2024, que tentou surfar nessa onda de uma série para o YouTube com 5 minutos por episódio das personagens vivendo aventurinhas. Eu reassisti os 10 primeiros episódios da primeira temporada do Tell Your Tale e os 10 primeiros episódios de Wildmans para fazer uma leve comparação. Então vamos começar com o MLP, que quando eu estava assistindo, além do primeiro episódio que eu lembrava que eu gostava pra caramba, eu realmente me surpreendi com a qualidade dos primeiros episódios do Tell Your Tale. E cara, eu não lembrava que eles eram tão divertidos. Eu real não lembrava disso. Pelo menos os 5 primeiros. O primeiro episódio é das irmãs princesas, a Zip e a Pip, indo morar lá na Bright House, a casa da Sunny. E o primeiro episódio eu já acho bem legal, mesmo com todo o downgrade visual do Tell Your Tale, em comparação até mesmo com a G4, eu acho que tem uns visuais que ficaram legais. Começando pela Pip Porquinha, que eu achei muito engraçado. E tem o caso da Jazz e do Rock, que eu acho que eles ficaram melhores no 2D. E 100% o visual da Pose. Que a Pose tem um visual muito sem graça no 3D, cara. Nossa, que visual seco, cara. É um episódio bem divertido. Talvez seja o meu episódio favorito do Tell Your Tale. Mesmo quando eu assisti ele primeira vez eu fiquei meio desanimado, mas eu acho que é porque eu tinha acabado de terminar o Make Your Mark. Mas agora voltando ao primeiro episódio depois de ter terminado Tell Your Tale, eu já não achei eles tão ruins assim. Eu achei eles bem divertidos. Mas, como eu disse, tem momentos muito engraçados. Eu acho esse episódio muito divertido. O segundo episódio já é um pouquinho mais fraco, com todos arrumando a Bright House. E toca Work, Work, Work. Eu gosto. As músicas da G5 são legais até. E tem um momento bem legal no final do episódio, que é da Sunny refletindo por que todos trabalhando juntos, entre aspas, só estão criando mais bagunça. E tem esse momento em que ela reflete enquanto olha pra foto dela pequena com o pai. Ainda assim é um episodinho divertidinho. O 3 também é legal, com a escola de voo da Zip, e obrigam ela a ter e ensinar alguns Pegasus que não conseguem voar. Também é bem divertido, coisa que acaba faltando nos episódios futuros de Tell Your Tale. O 4 já é mais chatinho, que é só a Izzy sendo chata, tentando se enturmar. Nada demais. Tem um ou dois momentos engraçadinhos esse episódio, no máximo. O 5 é legal. O episódio já começa tocando Believe It, e eu gosto muito de Believe It. É um minuto inteiro tocando Believe. Não é a música toda, obviamente. Porque a Pose corta a música porque ela dá uma nota mediana pro penteado dela. E a Pipi simplesmente trava. Eu acho essa cena hilária. Eu acho esse episódio bem divertido. Também é um dos meus favoritos de Tell Your Tale. Aí segue o episódio, do nada aparece a mãe do Sprout. Eu não lembro o nome dela. Aí a Pip estraga o penteado dela. Aí a Sunny tem que enrolar ela dentro do salão, enquanto a Zip vai animar a Pip pra ela voltar e consertar a cagada que ela fez. E aí entramos nos episódios meh. O episódio 6 é sobre o Hit querendo mostrar Maritime Bay pras amigas dele, o que é meio estranho, que elas já estão lá faz um tempinho, a Pip já até abriu o salão. O 7 é sobre o Hit tentando encontrar ladrões que estão roubando coisas que ele gosta, até descobrir que são os animaizinhos. O final do episódio eu acho engraçado. No final das contas, depois eles desenvolverem tudo, o Hit ainda prende eles. O 8 é sobre a Pip tentando fazer um clipe pra viralizar. Eu não poderia cagar mais. O 9 é sobre o TUES Day.
The Unicorn Expression of Sparkle Day. Nome ruim da miséria. Que é sobre digamos, o dia da amizade dos unicórnios. Um dia muito especial pros unicórnios e todo mundo esqueceu. Aí a Izzy faz um amigo de lixo, de um monte de coisa, na verdade. E ela fica vagando pela cidade. Episódio aturável, tá? Porque mais pra frente tem episódio 13, tem aquele episódio que a Izzy é só insuportável o episódio inteiro. Acho que é o 13, calma. Sim, é o episódio 13 mesmo. É o episódio que ela pula e começa a nadar no lixo. Define o episódio. Um detalhe que eu achei engraçado desse episódio foi o nome do amigo da Izzy que ela criou, Senhor Butterscotch. Acho que é assim que fala. Eu achei o jeito que a Izzy falou bem normal, mas o jeito que a Sunny falou o nome dele pareceu muito uma brasileira falando, cara. This is Senor Butterscotch. He's my new unicorn friend. Hello, Senor Butterscotch. Mas algo que me chamou a atenção. O episódio 10 é sobre a Sunny preparando um café da manhã pros amigos dela, mas ninguém tá com tempo. Aí eles só decidem fazer uma trilha e dá tudo errado. Eu acho que a cena mais engraçadinha do episódio é quando a Sunny tá esperando os amigos dela pra fazer a trilha e ninguém aparece. Aí aparece a Izzy, só que ela também tinha esquecido e mesmo assim elas vão. Acho que é o máximo de engraçadinho. O episódio também é qualquer coisa. A conclusão que eu tirei desses episódios é que alguns têm potencial e alguns são, parece que só pra encher linguiça. E conforme vai indo os episódios, o Theo e a Artale dá mais essa sensação de só tá enchendo linguiça. Agora indo pro Wildmans. Ai, 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 temos o primeiro episódio que eu já não gosto. O primeiro episódio é sobre a Cherry. Eu nunca sei pronunciar isso, desculpa. Essa personagem aí, a Coco escuta ela falando que ia sair da cidade. Eu não lembro direito, também não me importo. Esse eu só pulei. É um episódio sobre mal-entendido. E eu não gosto desse tipo de episódio. E é exatamente isso. Acho que a única coisa interessante se falar sobre esse episódio é que meio que a gente não conhece as personagens. Eu acho que dá pra dizer que esse é o máximo que esse tipo de episódio pode ser considerado minimamente interessante. E o primeiro episódio já mostra como vai ser o resto do desenho. Vai ter um problema ou uma confusão. Então a Coco, nossa protagonista, vai nos dar o contexto do que aconteceu. E geralmente isso dura mais da metade do episódio. No episódio 2 aparece a Perla e ela oferece às amigas dela um dia de spa e, junto com isso, um robô para fazer a crina delas. Aí o robô dá defeito e elas precisam dar um jeito de parar o robô. E elas param simplesmente do jeito mais óbvio do mundo, jogando ele na fonte. Cara, pra falar a verdade, não tem lá muita piadinha muito engraçada em Wildmans. O episódio 3 talvez seja um dos meus favoritos. É sobre a Coco querendo participar sobre um campeonato de barista. Isso existe? E ela não se acha pronta, e a Tilly aparece pra oferecer ela um treinamento. Só que ela treina ela em um monte de outras coisas e não o que a Coco sempre faz. Mas eu não consigo não gostar da Tilly ou da Coco. E o episódio só fica nisso. Aí no fim das contas, treinamento realmente dá certo. Porque sim, né? Tá bom, faz todo sentido. O quarto episódio é sobre uma festa do pijama. A Coco, a Dreamer, Candy e a Cherry. Elas começam a contar histórias de terror, até que uma delas some, as outras vão procurar e elas ficam com medo e é só isso. O episódio 5 é sobre a Candy passeando pela cidade, falando com a bolsa dela, com alguma coisa na bolsa dela, e a Coco achando estranho. Cara, simplesmente não faz sentido o fato de a Candy estar escondendo, no caso, um bicho de pelúcia dentro da bolsa dela, brincando com aquele bicho de pelúcia, falando com ele, falando isso alto no meio da rua e ao mesmo tempo não querendo que ninguém descubra. Isso é um pouquinho esquisito. Esquisito também a Coco, a Bailey e a Chelly ficarem tão interessadas em descobrir o que ela tá escondendo. A Coco simplesmente, não, eu quero descobrir. Eu vou descobrir. Eu vou dar um jeito de descobrir. Não importa como. Aí a Bailey encontra ela e aceita seguir porque ela tá entediada.
Esse me pareceu o mais verídico. Que a Coco simplesmente querer espionar a amiga. Aí quando a Chelly, eu ainda não sei pronunciar isso, aparece, eu achei uma cena engraçadinha, porque ela começa a questionar o que elas estão fazendo e por que elas estão fazendo, e mesmo assim ela vai junto. Yeah, sure. Spying on Candy. Why? She's got a secret. A deep, dark secret. Ainda assim, não consigo dizer que não gosto desse episódio, cara. Mesmo ele sendo um tanto sem noção. O 6 é o primeiro episódio longo fake, que eles começam a postar vídeos de 15 minutos que são só reprises. O episódio 6 é sobre a Channing. Chelly. Caraca, viu? Deixa pra lá. Fazendo um macarrão gigante pra competição. E ela tá sobrecarregada com as entregas e a Coco oferece ajuda. Só isso. E no final ela ganha a competição. É só isso o episódio. Aí não mostra nada, só mostra que ela ganhou. Eu acho isso muito chato. O episódio é só sobre isso, sobre a competição, sobre ela estar sobrecarregada. Só mostra que ela ganhou o episódio. Caraca, eu fico muito bravo com isso, cara. O 7 é sobre uma festa dançante que vai ter na casa da Perla, clubhouse dela, do vagão dela, da carroça dela, na verdade. E a Coco não sabe dançar, e ela pede pra Bridget ensinar ela. Depois de alguns desastres, tem um momento que a Coco tá tentando dançar e ela tá muito cabisbaixa, mano. Ela tá tentando, mas ela tá muito triste. Eu achei essa parte genuinamente interessante e triste. E no fim das contas ela vai pra lá, ela simplesmente só se solta. O 8 é que tem a primeira música do desenho, é a Wild, mas o episódio é sobre a Candy e a Finley querendo fazer um videoclipe e convidando as amigas para elas arrumarem uma estrela do vídeo. Não é um grande episódio, mas tem uma ideia, ele é fechadinho. Tem isso, tem a musiquinha, tem o fato da Finley ser a diretora do vídeo e ela não consegue tomar uma decisão, ela é indecisa. Quando ela percebe isso, bate o desespero nela, ela começa a correr pra lá e pra cá. Só que essa cena é um pouquinho extensa demais, cara. Podia ter acabado só com ela percebendo que ela tinha que escolher alguém. O episódio 9 é chato. É sobre a Jenny, tá muito estressada com o trabalho. De novo, e simplesmente ela não consegue relaxar, e a Bailey pega o vagão dela e leva pra praia, e é só isso o episódio. Nada demais, mas eu achei que ela, desesperada porque o vagão dela tinha sido roubado, e ela se acalma muito rápido quando chegar na praia. Caraca, ninguém se acalma tão rápido. Aí o 10 é sobre a Candy querendo fazer um videoclipe, e tem outra música nesse episódio. Novamente, é só isso. Ponto. Wildmans é só isso, cara. É só uma ideiazinha. O final geralmente é completamente óbvio. Tanto Wildmans quanto Tell Your Tale, eu enrolava pra caramba pra assistir. É que eu gosto do show, mas é um desperdício de potencial tão grande, dando uma nota pra Wildmans. A série inteira é um 4. É um 4 muito grande e eu estou sendo generoso ainda. E Tell Your Tale é uma montanha-russa. Tem episódios legais, divertidos, ruins, muito ruins, tenebrosos, medianos. Tem de tudo em Tell Your Tale. Mas Wildmans é um 4, talvez um 3. Eu tentei resumir o máximo que deu de Wildmans, apontar uma coisinha ou outra, assim como Tell Your Tale, mas cara, são episódios de 5 minutos, mas dá pra fazer coisas com isso, porque os 5 primeiros episódios do Tell Your Tale, eles são divertidos. Tem episódios durante a série que são divertidos. 5 minutinhos. Assim como o episódio 3 de Wildmans, eu também acho divertido. Eu acho que é isso, cara. Agora, no final, eu já tô um tanto indignado com Wildmans, cara. Pô, eu gosto tanto e ele é tão ruim. Pô, os 10 primeiros episódios de Tell Your Tale são realmente melhores do que o Wildmans. Cara, eu poderia pegar os 40 episódios de Wildmans. Eu chegaria na mesma conclusão. Sei lá, se eu pegasse acho que os 40 episódios de cada série, também seria a mesma coisa. Então, acho que é isso. Eu tô triste, indignado. Falou!